Bom dia, irmãos. Muito bom estarmos em mais uma manhã aqui, louvando e agradecendo o nome do nosso Deus. Em especial hoje, nós estamos estudando o livro de Isaías, no capítulo 13. Vamos fazer leitura destes versículos tão preciosos para a nossa vida cristã e refletir sobre alguns aspectos bastante importantes e que necessitam de nossa compreensão, do nosso estudo. Eu costumo dizer que quando nós lemos a Bíblia, é muito importante que nós não a leiamos apenas e não procuremos saber a respeito, mas é importante que nós estudemos, que nós procuremos entender aquilo que a palavra de Deus tem para nós, a fim de que nós também sejamos instrumentos daquilo que a palavra do nosso Deus ministrou ao nosso coração, por intermédio de homens. A Bíblia diz que os homens foram inspirados pelo próprio Deus, então a palavra de Deus ela não falha. O livro de Isaías é um livro de uma hermenêutica muito grande, ou seja, um livro de uma interpretação bastante profunda, mas nós estamos tentando, e creio eu que nós estamos com êxito nesses estudos, dedicando ao Senhor a nossa mente, nosso coração, para que Ele fale através da sua palavra, para que nós aprendamos aquilo que vem do Senhor para nós, através de algo tão precioso, de um livro tão precioso como é a Bíblia para o crente, para o cristão. Eu sempre costumo dizer também que nós não podemos deixar de lado nossos estudos, nossa leitura, meditação na palavra do nosso Deus, porque é por meio desses estudos, através desses estudos que nós conseguimos também alcançar a plenitude do entendimento na palavra do nosso Deus. E aquilo que nós não entendemos, meus irmãos, aquilo que nós não conseguimos, é o Senhor mesmo quem trabalha em nós, é Ele quem fará, é Ele quem executará nas nossas mentes, no nosso coração, segundo a sua vontade. Nós todos estamos aprendendo. E a palavra de Deus, ela não nos traz tudo aquilo que nós gostaríamos de entender, mas ela nos traz tudo aquilo que nós precisamos saber entender. E isso é muito importante. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui em mais uma manhã, ó Pai. Nós te somos gratos, ó Deus, porque é o Senhor quem tem abençoado nossas vidas. Abre nossos corações, nossa mente, ó Deus, para que a Tua palavra seja plantada, ó Deus, e que através disso também, ó Pai, nós possamos, ó Deus, dar frutos de entendimento, ó Deus, que a Tua palavra em nós, ó Pai, seja algo que seja como um testemunho vivo, que ela trabalhe em nossos corações, mente e comportamentos, ó Deus. Muito obrigada por tudo, tem misericórdia, Pai, da minha vida, ó Deus, usa-me apenas, ó Deus, e tão somente como um instrumento Teu nesta manhã, e que a vida dos meus irmãos também possa ser tão abençoada, Pai, quanto a mim está sendo através desses estudos. Isso tudo eu te oro no nome santo de Jesus, amém. Então, meus irmãos, nós vamos fazer hoje leitura do capítulo 13, e ao contrário do que eu fiz em alguns momentos, nós vamos fazer essa leitura e eu vou trabalhar com os irmãos aspectos que são mais importantes dentro do capítulo 13. Nós não temos, meus irmãos, resposta para tudo, quanto mais eu. Eu sei que o Senhor conhece as minhas limitações, mas nós precisamos aqui levantar os aspectos mais importantes deste capítulo, aquilo que é de maior relevância, que eu não poderia deixar de falar com os meus irmãos nessa manhã sobre esses assuntos, sobre esses aspectos que estão nesse capítulo. Vamos então fazer a leitura do capítulo 13. Eu sempre mostro aos irmãos que a minha Bíblia ela é da Nova Versão Internacional, mas o irmão pode acompanhar pela Bíblia que o irmão tiver disponível em mãos. Leitura do capítulo 13 do livro de Isaías. A advertência contra a Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Levantem uma bandeira no topo de uma colina desnuda, gritem a eles, chamem-nos como um aceno para que entrem pelas portas dos nobres. Eu mesmo ordenei aos meus santos para executarem a minha ira, e já convoquei os meus guerreiros, os que se regozijam com o meu triunfo. Escutem, há um barulho nos montes como de uma grande multidão. Escutem, é uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos exércitos está reunindo um exército para a guerra.
Eles vêm de terras distantes, lá dos confins dos céus, o Senhor e as armas da sua ira, para nos destruírem todo o país. Chorem, pois o dia do Senhor está perto, virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os homens se derreterá. Ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão. Eles se contorcerão como a mulher em trabalho de parto. Olharão chocados uns para os outros com os rostos em fogo. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e de grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz, o sol nascente escurecerá, e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro, mais raro do que o ouro de Ofir. Por isso, farei o céu tremer e a terra se moverá do seu lugar diante da ira do Senhor dos Exércitos no dia do furor da sua ira. Como a gazela perseguida, como a ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo, cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for capturado será transpassado. Todos os que forem apanhados cairão em espada. Seus bebês serão despedaçados diante dos seus olhos. Suas casas serão saqueadas e suas mulheres violentadas. Vejam, eu despertarei contra eles os medos, que não se interessam pela prata nem se deleitam com o ouro. Seus arcos ferirão os jovens, e eles não terão misericórdia dos bebês, nem olharão com compaixão para as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios, será destruída por Deus à semelhança de Sodoma e Gomorra. Nunca mais será repovoada nem habitada. De geração em geração, o árabe não armará ali a sua tenda, e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Mas as criaturas do deserto lá estarão, e as suas casas se encherão de chacais. Nela habitarão corujas e saltarão bodes selvagens. As hienas uivarão em suas fortalezas e os chacais em seus luxuosos palácios. O tempo dela está terminando, e os seus dias não serão prolongados. Bom, meus irmãos, aqui nós fazemos leitura então desse capítulo, e nós vemos que é um capítulo e que traz para nós um juízo que haveria de chegar para a Babilônia. Mas esse capítulo 13 tem também algumas implicações que são implicações para além da Babilônia. E é isso que nós vamos entender nessa manhã, né? Buscar um entendimento acerca dessas coisas. Primeiramente, é preciso que nós nos lembremos qual o papel da Babilônia aqui, né? Nesse contexto do profeta Isaías. Ora, o povo foi exilado pelos babilônios, foi levado como cativo. A Babilônia era uma nação poderosíssima, uma nação riquíssima, uma nação que também, quando capturava, né, as pessoas das quais ali eles capturavam e faziam para si cativos, não tinham misericórdia, um povo idólatra, um povo que fazia para si imagens, esculturas, um povo que tinha como seu principal trunfo ali a conquista, a adoração a deuses, a imagens. E nós vamos perceber que, apesar de o Senhor ter permitido em outros momentos a Babilônia, assim como também já vimos que ele permitiu a Assíria, a dominação, né, sobre o povo de Israel, sobre Judá, o Senhor também trará sobre eles julgamentos. Mas é importante que nós entendamos que, muito além de nós percebemos aqui a Babilônia, apenas aquela região, esse capítulo 13 vai trazer para nós algumas verdades que ainda não aconteceram. As profecias são muito interessantes porque nós enxergamos na profecia, na palavra do nosso Deus, algo que já se concretizou, em especial quando nós vimos em Isaías a vinda do Messias, né? Quando ele fala sobre um Messias que haveria de vir. Mas é também muito importante que nós entendamos que nem tudo na palavra de Deus ainda se cumpriu, mas se cumprirá. É certo que tudo que está na palavra do nosso Deus, aquilo que ainda não se cumpriu, se cumprirá, meus irmãos. Bom, hoje eu não vou fazer um apanhado versículo por versículo, como eu disse aos irmãos. Eu vou
me ater aqui às partes que são de maior importância dentro do capítulo 13. Como nós percebemos, aqui o profeta Isaías, ele traz então o juízo que cairá, né, sobre os babilônios. Logo de início ele diz que será algo em que todos verão. Quando ele coloca aqui que eles serão levados a um alto monte desnudo, né, em que a bandeira será hasteada ali, significa dizer que de longe, né, num monte em que todos conseguissem ver, todos perceberiam então que os povos se reuniriam contra a Babilônia. Na ocasião, o Senhor Deus levanta os medos, né, e aí nós já começamos então um país distante, né, que é a Mídia Persa, os Medo-Persas, que eles é quem vão invadir e tomar a Babilônia, e também são um povo de um poderio, de uma estratégia de guerra também gigantesca. Nós não estamos numa aula de história, mas o contexto histórico nos ajuda muito a compreender tudo aquilo que a palavra de Deus também traz para nós. E é muito interessante nós percebemos que até as conquistas desses povos foi também utilizada como instrumento do controle da vontade de Deus ali para outras nações. Isso é muito lindo, nós percebemos o agir de Deus assim. E esse capítulo, ele é um capítulo que ele traz para nós muito da justiça, da ira do nosso Deus. E isso é algo que para nós e para muitos, principalmente aqueles que não fazem leitura da palavra de Deus, aqueles que não conhecem a Deus de fato, é de difícil entendimento. Entender como um Deus que é amor pode também ser um Deus de ira, pode ser um Deus de justiça, um Deus que vem então aplacando, né, todo aquele domínio com destruição. Nós temos alguns versículos aqui, meus irmãos, que nos fazem até arrepiar, né, porque são versículos bem pesados, dizendo então o que aconteceria à Babilônia. E outros versículos que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, é porque aqui neste capítulo 13 nós temos alguns elementos muito importantes sobre a segunda vinda do Messias. Então, olha que interessante. Nós temos um livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Isaías, mas se nós percebemos toda a leitura da Bíblia, toda ela converge para a vinda do Cristo Jesus, Jesus o Cristo. Então, ele não apenas nos mostra que seria necessário um Messias, que esse Messias virá, mas ele também traz elementos da segunda vinda de Jesus, meus irmãos. Olha que coisa linda, importante, preciosa para o nosso entendimento, para as nossas mentes, porque quando nós fazemos esses estudos da palavra de Deus, o que é que nós, como crentes, hoje esperamos? Nós esperamos no Senhor, nós esperamos a vinda daquele que é o nosso Cristo, que é o nosso Redentor, o nosso Salvador. E aqui o profeta Isaías já faz menção a essa segunda vinda de Cristo. Mais importante do que nós observarmos como será a ira derramada sobre a Babilônia, né, uma advertência contra a Babilônia que o profeta traz aqui. Mais importante do que isso, né, quando Isaías no capítulo 13, de 1 a 6, ele diz que o Senhor está reunindo um grande exército, e esse exército vai utilizar as armas da ira do Senhor e virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Se nós olharmos sem o contexto, sem os estudos necessários para nós entendermos, nós vamos pensar, nossa, coitada da Babilônia, como a Babilônia sofreu, os erros e pecados que ela cometeu, o Senhor foi duro para o castigo daquele povo ali. Mas é interessante que nós observemos muito além do que uma advertência para a própria Babilônia. Porque o Senhor diz também nos versículos no versículo 11, depois nos versículos de 16 a 19, ele diz que castigará o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Seus bebês serão despedaçados diante dos seus olhos. Talvez essa seja a parte mais pesada. Suas casas serão saqueadas e suas mulheres violentadas. Vejam, eu despertarei contra eles os medos. Aqui o Senhor coloca para nós, né, através da vida do profeta Isaías,
quem ele levantaria para a destruição dos babilônios ali, que são, como eu falei para os irmãos, os medos. Os medos, eles destruiriam os babilônios e não teriam piedade de ninguém, nem dos bebês, nem das mulheres, nem dos velhos, nem das crianças, de ninguém. Eles não teriam compaixão, né? Porque os babilônicos praticavam pecados terríveis e o Senhor então permitiria que aquele fim fosse dado a ele. Mas cabe a nós entendermos também que aqui Isaías não está tão somente profetizando, meus irmãos, a queda da Babilônia. Nós percebemos que a Babilônia caiu em 537, no ano de 537 a.C., né? Se nós formos olhar a história. O que acontece é que aqui a Babilônia é usada quase que como um codinome bíblico para a destruição da terra. E quando nós falamos de destruição da terra aqui, nós falamos da destruição, então, da maldade humana, dos erros que o homem cometeu. Se nós formos até o livro de Apocalipse, nós veremos que em vários momentos a cidade da Babilônia é citada. E aí a gente fica com essa dúvida, mas a Babilônia já foi destruída. Mas aqui no Novo Testamento, quando João teve essa visão do Apocalipse, né, de como seria, porque foi uma visão que o Senhor Deus deu a João, por que ele está usando então esses termos? Mas sendo que ela já foi destruída quase 600 anos antes de Cristo. E aí é que nós precisamos entender essa preciosidade da palavra de Deus, abrirmos nossas mentes e corações para entender que Babilônia aqui está sendo utilizada como um nome profético para designar todas as cidades, todos os reinos deste mundo, tudo aquilo que tem vivido debaixo da luxúria, debaixo da violência, debaixo do adultério, debaixo do furto, debaixo da vanglória, da autoexaltação, os homens altivos, né? Aqueles que não se importam com o seu próximo, aqueles que são os reis e senhores de si mesmos, ou julgam que são. Esses também, né, assim como existiam na Babilônia desde a época de Nabucodonosor, se gloriavam em suas posses, em suas ações, nas suas conquistas. Esses que hoje têm o seu coração na sua glória terrena, naquilo que eles querem ter, no possuir, né, no agregar valor, no material, aqueles que têm como seu Deus, então, a prata e o ouro, é desses quem o Senhor está falando aqui através do profeta. Essa destruição vai vir para toda essa Babilônia, assim como nós também vimos em Apocalipse através de João, do apóstolo João. Então, quando nós vimos aqui essa expressão, todas as vezes que nós vimos aqui no capítulo 13 essa expressão, no dia do Senhor, o profeta Isaías não está falando aqui, no dia que então, né, o Messias virá à terra, porque isso é uma profecia para mais além. O dia do Senhor é esse dia que nós, enquanto crentes, aguardamos. O dia do Senhor, então, é uma expressão que indica que é a segunda vinda de Cristo Jesus. Eu fico maravilhada, meus irmãos, de pegar um livro que foi escrito há tanto tempo, antes da vinda do Messias, e que já está nos trazendo aqui aspectos, né, da pós-vinda do Messias, da segunda vinda do Messias. E não é apenas no livro de Isaías que nós encontramos tais declarações. Nós encontramos declarações semelhantes no livro de Daniel. Nós encontramos semelhantes no livro em alguns profetas menores e maiores também. E no livro de Ezequiel. Então, é tão importante nós lermos a Bíblia e percebemos que tudo converge para o Cristo. Seja o momento de sua vinda aqui, o que já aconteceu, seja o momento da sua segunda vinda, mas toda a Bíblia é cristocêntrica. Olha que coisa maravilhosa, né? E é muito importante, então, nós percebemos o versículo 10, porque olha a expressão que temos no versículo 10, as estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz, o sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Isaías 13, versículo 10, e Deus castigará o mundo por causa da sua maldade. E isso acontecerá, portanto, meus irmãos, quando o Senhor Jesus voltar, dia esse que nem ele sabe. A Bíblia diz que apenas o Pai sabe quando Cristo voltaria uma segunda vez. Mas é muito importante nós fazermos essa leitura e percebemos como a Bíblia é atual. E aí você pode me dizer mais livre se o Senhor, ele já viria, ele vem julgar a terra, né? Ele já vem também destruir essas nações altivas, esses reinos.
por que é então que houve essa destruição da Babilônia? Por que ela não foi destruída? Por que isso não foi cabal apenas quando o Senhor viesse uma segunda vez? Mas, meus irmãos, Deus nos fala através de suas ações. Ele cita aqui cidades como Sodoma e Gomorra, assim como ele fez também com a Babilônia, e assim como ele fez também com as outras nações. Sabe por quê? Porque isso serviu de aviso para todas as nações, né? Daquilo que acontece aos impiedosos, aos grandes reinos, aos soberbos. E a Bíblia diz que nem assim eles darão ouvidos ao Senhor. Então, nós percebemos que aqueles que conhecem o Senhor são esses, os escolhidos do Senhor, que Ele mesmo elegeu antes da fundação dos tempos. Esses é que darão ouvidos à sua palavra. Muitas vezes nós pensamos assim, nossa, mas como as pessoas podem não ver? A Bíblia está aqui tão clara, né? Tudo está aqui para nós. Mas o fim dos tempos, esses terríveis acontecimentos que nós vemos, essas profecias, né, dos últimos dias, que inclusive algumas delas já têm se cumprido em nosso tempo, essas assolações sobre o mundo, nós vivemos um momento de uma pandemia, meus irmãos. Nós vivemos um momento em que nós percebemos, então, que está se aproximando o momento em que o Cristo, o Filho, virá uma segunda vez, né? E é importante que nós façamos essa análise de que Ele também virá para nos buscar, mas o nosso Deus virá com juízo sobre a terra. E isso já aconteceu sobre os reinos sobre alguns que viviam na impiedade, para servir de alerta contra as nossas maldades, para servir de alerta para que os homens se voltem a Deus, para que os corações deles se voltem para o Senhor, para que nós nos voltemos então às práticas da justiça, à prática daquilo que a palavra de Deus nos instrui, e não para que nós andemos segundo o conselho deste mundo. E sabe, meus irmãos, a mim me fala muito ler esse versículo, tocou muito meu coração, em especial esse versículo, esse capítulo, né? Em especial nos versículos que ele diz, que ele demonstra para nós o dia do Senhor, o dia do Senhor, o dia do Senhor, né? Versículo 6, gritai lamentando, pois o dia do Senhor está perto, vem como assolação pelo Todo-Poderoso. Depois nós temos de novo, versículo 9, eis que o dia do Senhor vem horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecados. Então, é algo que nós precisamos olhar para nós mesmos. Muitas vezes nós escutamos uma pregação, lemos a palavra do Senhor e não permitimos que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. E nós pensamos, mas o fulano, mas o meu irmão, mas o meu primo, mas alguém precisava ouvir isso. Mas somos nós quem precisamos ouvir isso, meus irmãos, e colocar em prática, porque o dia do Senhor está perto e será um dia que trará temor, furor, né? Não será um dia fácil. E como eu e você seremos achados aqui? Como o Senhor nos encontrará? Com aquilo que Ele entregou em nossas mãos, com aquilo que Ele depositou em nossas mentes e corações. É importante que nós, como igreja que somos, tenhamos um pensamento que não nos limite apenas às quatro paredes, mas que nós tenhamos um pensamento para o reino de Deus. Eu tenho que me incluir no reino de Deus. Quem sou eu? Qual o meu papel no reino de Deus? Né? Aquilo que eu estou fazendo para que o reino de Deus esteja na vida de outros, para que o reino de Deus seja propagado na vida de outros. A igreja hoje, meus irmãos, é muito triste nós observarmos como se nós permitirmos a igreja, sim, muitas vezes ela se contamina com o mundo e ela quer viver de acordo com os moldes do mundo. E muitas vezes nós também, crentes em Cristo Jesus, nós queremos imitar o mundo e queremos ser parecidos com eles, porque não é fácil ser cristão, quanto mais hoje, não é fácil andar com Cristo hoje, professar a fé em Cristo hoje, mas nós precisamos entender que o que a palavra do Senhor nos assegura é que um dia esse Cristo virá e que nós devemos ter bom ânimo, porque esse mesmo mundo que nós queremos seguir, das práticas abomináveis, é um mundo que já foi vencido por ele na sua primeira vinda. Cristo, ele ainda não irá vencer o mundo não, meus irmãos, ele já venceu, ele venceu a morte, ele venceu o mundo, né? Nós estamos debaixo daquilo que foi conquistado por meio do sacrifício de Cristo atuando em nossas vidas. E o profeta Isaías aqui já nos mostra que esse juízo, essa ira do Senhor virá. E como é que eu e você estaremos quando o Senhor vir?
A Bíblia fala também em outros livros, se eu não me engano, no livro de Mateus, né? A Bíblia traz para nós, olha, aquele que estiver trabalhando não vai poder trabalhar e voltar e chamar ninguém. Aquele que estiver no campo semeando, ele não vai poder parar, olha, Jesus está voltando, você espera só um pouquinho. Não, né? Será algo repentino, será algo que nos pegará de surpresa. Mas é importante que o Senhor encontre em nós essa autenticidade, essa identidade de quem nós somos nele, não quem nós somos para o mundo, isso não importa, mas quem nós somos em Cristo Jesus, aquele pelo qual toda justiça, toda ira se aplacará, sim, mas também aquele no qual tudo convergirá num fim proposital, um fim que foi planejado pelo Pai desde o início. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E nós precisamos, assim como o povo de Israel daquela época, perceber quem é o Deus a quem nós estamos servindo. Aquilo que nós estamos colocando em nossos corações como sendo a nossa prioridade, como sendo algo que nós amamos. Nós amamos tanto esse Deus quanto nós cantamos os nossos louvores e dizemos e colocamos em versículos e muitas vezes em legendas de fotos. Meus irmãos, é algo para impactar os nossos corações. Então, meu convite hoje é que não apenas nós estudemos o livro de Isaías, nos debrucemos nele, isso é muito importante, mas o meu convite hoje é que todo o propósito da palavra do Senhor, desde o Antigo Testamento, por meio de seus profetas, até o momento da segunda vinda de Cristo, que é o quê? Que é transformar, impactar os nossos corações e nos levar, porque nós viraremos co-cidadãos do céu, cidadãos do céu, coisa que nós jamais imaginaríamos ou seríamos merecedores. Nós somos herdeiros em Cristo por conta, então, desse sacrifício de Jesus. E se há algo, meu irmão, que tem te impedido de entender essa verdade preciosa, se há algo que tem impedido você, crente, de entender que o Senhor Deus é esse Deus que virá com ira e juízo, mas que é um Deus que virá para nos buscar, desde que nós sejamos dele, é preciso então que nós mudemos nossa prática e coloquemos o nosso coração em arrependimento perante ao nosso Deus, porque desde sempre houve uma palavra de advertência, houve uma palavra de ira e os homens não acreditavam porque não tinham o seu coração voltado para Deus. Já houve juízo contra esses reinos e essas cidades e elas ainda assim não acreditavam. Tudo que foi dito aqui a Babilônia aconteceu. A Babilônia hoje fica ali mais ou menos próxima à cidade de Bagdá. E se vocês olharem, realmente é uma ruína com chacais, com animais, um lugar deserto, despovoado, que não tem poder, não tem menor poderio ali. Sequer é ainda um lugar lindo, bonito, que demonstrava toda essa imponência. E assim será, meus irmãos, quando Cristo voltar e fizer juízo, então, com todos os soberbos reinos e com todo homem, aquele que não se curvou diante dele, não reconheceu e ainda assim há de se curvar. Porque a Bíblia, tudo que está escrito na Bíblia há de se cumprir. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então, que a nossa língua confesse hoje, que nossos corações estejam prontos hoje, para que quando o Senhor voltar, Ele ache em mim e em você um coração que espera, que almeja essa vinda do Cristo. Um coração que, apesar de um coração pecador, não é um coração pecaminoso por hábito, mas um coração que procura se lavar, santificar, se preparar para agradar ao Senhor. Amém?